5 erros em um projeto de BI que você deve evitar. Vamos lá. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Juraci Almeida, do site juracialmeida.com, e hoje eu quero conversar com você sobre 5 erros que você deve evitar ao máximo na construção de um projeto de BI. Vamos começar. Primeiro de todos, é o entendimento do seu cliente de que a solução de BI vem para resolver todos os problemas dele. Primeiramente, quando você vai iniciar um projeto de BI, é interessante que você apresente ao seu cliente alguns conceitos e propósito da solução de BI que será construída e posteriormente implantada. Ele deve entender que a proposta é o apoio à tomada de decisão, é a exploração de dados do passado e o comportamento da organização através da solução de BI. A ideia do BI não é substituir todos os relatórios e ele gerar todas as listas que ele precisa no seu dia a dia. Não é essa. Uma solução de BI é normalmente voltada para gestores que querem tomar decisão. Não são pessoas ou usuários que querem simplesmente consultar um determinado dado ou gerar um listão. Não é esse o propósito. Você quer explorar um assunto importante da organização através de métricas e descrever essas métricas, cruzar essas métricas com os assuntos que a organização acha importante para gerar oportunidades ou diminuir ameaças, entender o porquê sua organização vem caminhando dessa forma. Então, isso é importante que você apresente para o seu cliente no início da construção do BI e que ele tire essa mentalidade de que o BI vai resolver todos os problemas dele, mas existe um trabalho a ser feito e esse entendimento é necessário para que até ele possa contribuir para a construção do BI de uma forma positiva, ok? Vamos ao segundo erro que você deve evitar na construção do projeto de BI. Vamos lá. Fontes de dados muito pobres. Quando eu digo aqui que as fontes de dados muito pobres devem ser evitadas, é no seguinte sentido. Ao você chegar no cliente, você vai realizar o processo de levantamento dos requisitos para o BI, quais são as necessidades dele. E aí você vai chegar no momento que com esses requisitos levantados, você vai pedir a ele o apoio para identificar aonde os dados dele estão armazenados e como eles estão sendo carregados para você avaliar essa informação e posteriormente passar para o BI. Só que acontece, se você observar que esses dados desse cliente são dados que não passam por o mínimo de controle, são dados que estão espalhados em arquivos de texto, em planilhas, são controlados por usuários e cada um preenche a planilha da forma que quer, ou cada um mantém essa planilha, uma versão da planilha de acordo com a sua necessidade, você vai observar que esses dados espalhados, eles primeiro, não vão poder ser combinados para serem base para a carga do BI. Segundo, o gestor ele não vai ter confiança em qual dado é a principal fonte de dados dentro da sua organização. Terceiro, você não tem a garantia de que aqueles dados estão sendo atualizados. Então, veja, isso vai dificultar muito o processo de carga para o BI, porque esse dado ele está pobre, está sujo. Qual é o procedimento que você deve realizar nesse caso? Você deve pedir que o cliente faça um trabalho, um dever de casa. Ele deve, de alguma forma, organizar essas informações, tentar padronizar esses dados, localizar quem são os detentores e donos desses dados, para que esses dados sejam organizados e, a partir daí sim, você conseguir continuar o projeto de BI. Enquanto isso não acontecer, vai ser muito difícil você ter sucesso no BI, até no uso do BI, já que esses dados eles estão sujos, não estão
com qualidade. E isso vai refletir lá no BI quando for carregado, ok? Terceiro erro que você deve evitar: a inserção de regras de negócios dentro do BI. Dentro do BI, vão existir algumas regras de negócios do BI, como, por exemplo, o controle da carga, a historização das dimensões, o controle do que foi carregado. São regras do negócio do BI. Regras do negócio do cliente, regras do processo do cliente. Por exemplo, existe um cálculo de geração de um determinado valor. E esse cálculo, ele segue algumas regras. Essa regra, ela não deve ser mantida dentro do BI. Esse dado ele já deve chegar no BI calculado. Por quê? Porque se amanhã ou depois essa regra mudar, o responsável por isso, quem sabe dessa regra, é o cliente, é o dono do sistema que mantém esses dados. Não é a equipe que mantém o BI. Ok? Vamos lá, ao quarto erro. BI não construindo, pensando em evolução. Aqui é a situação onde a construção do BI, do assunto, ela é tão personalizada, se dedica uma especialização daquele assunto, existe uma aplicação de regras de negócio, como a gente viu no terceiro erro, dentro dos assuntos ou dentro das tabelas envolvidas em um determinado assunto do BI, que a evolução dele fica comprometida, já que aquela estrutura construída ela está tão especializada, está tão personalizada que você não consegue evoluir mais ali, inserindo um outro assunto da organização. Um quinto erro também que você deve evitar é a utilização de uma ferramenta de BI difícil para o usuário. E você deve pensar em utilizar uma ferramenta que seu cliente não encontre nela uma barreira, uma resistência. As soluções hoje existentes, normalmente, elas evitam ao máximo esse tipo de situação. Mas cabe a você, no início do projeto já, apresentar esses recursos da ferramenta que o seu cliente vai utilizar. Porque isso já abre uma porta e já permite que ele veja as vantagens daquela solução. Se você deixa para apresentar isso no final, e essa ferramenta tiver algumas limitações, pode ser que esse erro gere uma resistência no uso do usuário na solução BI e seu BI fique comprometido. Tente fazer um trabalho anterior, divulgando os recursos, as vantagens que existem e são possíveis na sua ferramenta de BI. Ok? Então, estes eram os 5 erros que eu queria conversar com você. Espero que você tenha entendido. Espero que te ajude. Eu fico por aqui. Se você tem algum comentário, peço que escreva aqui abaixo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.